Olá, bom dia. Desde o final de maio estão sendo realizadas audiências públicas debatendo o orçamento participativo. Tudo isso como preparação, vamos dizer, da audiência maior que vai acontecer esta semana. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio falar com a gente sobre orçamento participativo foi a Creusemar Pinho, que é secretária adjunta de Participação Popular. Bom dia, Creusemar. Bom dia, Alda. Bom dia, ouvintes da TV Assembleia. É um prazer enorme estar aqui novamente. Obrigada pela presença. Essas audiências, na verdade, quando elas começam a acontecer, o assunto já é sempre com foco nessa audiência maior, que é da região metropolitana, agora que acontece no dia 11? Na realidade, o foco maior é discutir o orçamento público do Estado com a população. Esse ano é um ano especial porque nós estamos discutindo também o PPA, que é o Plano Plurianual, e o orçamento participativo. Então, essa é uma experiência que o governo Flávio Dino vem exercitando desde 2015, né, e é uma ação coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, a Secretaria de Planejamento, que é a CEPLAN, e esse ano se juntou a nós também nesse processo de coordenação a SECAP, que é a Articulação Política. Então envolve várias secretarias, né? É uma ação vamos dizer, uma ação conjunta. É uma ação conjunta do governo, coordenada por essas secretarias. Entendi. E aí nós temos um decreto, que é a criação, que criou a Comissão Permanente do Orçamento Participativo. E essa comissão, ela também é formada por várias outras secretarias. E sempre que há demandas para novas secretarias, essas secretarias também se somam a nós nesse processo de monitoramento e coordenação das ações do orçamento participativo do Estado do Maranhão. Só para a gente entender, o que é exatamente orçamento participativo para quem está assistindo a gente agora? É o orçamento público do Estado e ele passa a ser participativo porque era uma questão democrática, né? Então aqui a gente costuma dizer que nós estamos indo na contramão da história. Enquanto o governo federal tenta extinguir os conselhos, né, que é um processo de controle social, aqui no Maranhão a gente fortalece a política da participação popular, sobretudo com essa discussão do orçamento participativo. Porque discutir orçamento público, poucos estados estão fazendo isso. Na realidade, a nível de Brasil, o Maranhão é o único estado que discute o orçamento participativo. Os demais estados só realizam o PPA participativo e o Maranhão não. E esse ano, apesar da crise, o governador deliberou que devíamos realizar mais audiências para possibilitar a maior participação da população. Então, nos anos anteriores, nós realizávamos 15 audiências, né, sobre o território da cidadania. E esse ano ele disse, não, vamos tentar ampliar, possibilitar que o cidadão possa chegar mais próximo desse orçamento do Estado, porque discutir o orçamento público, as pessoas pensam que é um bicho de 7 cabeças. Não, a gente vai discutir o que entra, o que sai e priorizar. Então a gente costuma dizer que o orçamento participativo é um processo muito pedagógico, porque ele nos induz a priorizar o que melhor vai atender a nossa região. Então esse exercício que a gente tem feito nessas 34 audiências já realizadas. E a população vai mesmo participar? Vai. Esse ano foi um processo extremamente participativo. A receptividade é muito grande na ponta. Para você ter uma ideia, a audiência de Timon, nós tivemos um público de 430 pessoas. Nessas 34 audiências já realizadas, nós atingimos um público já de 6 mil pessoas participando do processo das audiências públicas. Então, o público varia muito entre 100, 150, 200, 250, até 430, como chegou em Timon. Bater o recorde lá em Timon. Assim, quando as pessoas vão participar, elas sabem exatamente o que elas vão conversar? Ou, a princípio, vão só por curiosidade, para saber o que é um orçamento participativo, de que forma elas vão poder, vamos dizer, dar um pitaco naquela história? Ou elas já chegam sabendo o que é e querendo participar mesmo? Elas já chegam sabendo. A gente costuma dizer que é um processo pedagógico porque a cada ano o povo já fica aguardando o calendário das audiências públicas do orçamento participativo. É mesmo? Ficam aguardando. E aí a gente tem os eixos de trabalho, trabalho de grupo, e é explicado durante o processo, na abertura da audiência, a questão da metodologia. Então são 4 grupos de trabalhos, as pessoas já vão para esse grupo, tem sempre as perguntas norteadoras, e aí elas já vão debatendo e realmente sabendo o que é para a sua região. Porque a gente não trabalha o orçamento municipal. Nós trabalhamos o orçamento estadual. Então, apesar de ser feito nessas regionais e municípios, o orçamento do município não vai ser discutido, não. Não, isso é uma tarefa da Prefeitura Municipal. E o que a gente espera é que um dia todos os prefeitos possam também colocar seu orçamento para ser discutido junto com a população. Já tem algum município? Não, a gente não conhece nenhuma experiência municipal. Então vamos ficar com o Estado mesmo.
Pois é, mas o Estado, inclusive, se coloca à disposição para contribuir se alguma prefeitura assim desejar. Certo. Aí já vão sabendo que vão participar, o que vão discutir e já levam sugestões, já sabem, quer dizer, eles já chegam dizendo, a gente quer as coisas desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eles podem até chegar, porque há sempre um processo de mobilização. Então, muitas regiões, elas já vão mobilizadas, elas fazem uma pré-audiência, pré-escuta, se mobilizam, eles vejam os eixos, eles sabem, eles têm um diagnóstico mais preciso da região, eles sabem exatamente o que melhor vai desenvolver a região deles. Então, eles já têm uma noção do que querem. Mas não basta isso, eles precisam saber o que querem, mas ir para o trabalho de grupo, passar suas propostas no trabalho de grupo, e depois virem para a plenária, aprovar suas propostas na plenária. Depois da plenária, a gente passa por mais 2 processos de votação, que é a votação na nossa plataforma, que é o participa.ma, que muita gente já está votando, as audiências que já foram realizadas, todas as propostas já estão na plataforma e muita gente já está votando na plataforma. E também fizemos uma parceria com os Correios. Então, as cédulas, elas vão para as agências dos Correios de cada região com aquelas propostas que a população nos indicou. Isso. E passa também por esse processo de votação. No final da rodada, que deve ser 20 de julho, por aí, aí a gente recolhe tudo, encerra o processo de votação. E aí as mais votadas, tanto juntos os votos da plataforma, juntos os votos dos Correios, e a mais votada é que vai ser atendida. Todas as modalidades de votação são somadas para definir o que vai ser apontado dentro desse orçamento. É um processo longo. Eu pensei que era bem participativo. Bem participativo, né? Quem não foi na audiência pode participar do mesmo jeito, né? Através da plataforma. Mas nós vamos fazer um intervalinho aqui na nossa conversa e daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre orçamento participativo. Um minutinho só, eu volto já já. Já estamos de volta para continuar falando aqui sobre essas audiências que estão sendo realizadas com vistas ao orçamento participativo. E pelo que eu entendi, essas reuniões já foram realizadas, 34, né, desde maio até agora, mas elas ainda não foram finalizadas. Elas ainda estão em processo de viabilidade, vamos dizer, as pessoas ainda estão participando. Sim, porque agora nós estamos no processo de preparação, mobilização para a realização da audiência metropolitana, que vai ocorrer aqui na UFMA no dia 11, a partir das 13 horas. Essa é a região é a audiência da grande metropolitana da Grande São Luís. É onde tem uma maior participação, imagino, né? Vamos tirar Timon, que Timon já resolveu bater o recorde, mas a capital reúne mais, né? A capital sempre reuniu mais. A gente reúne aqui em torno de 500 a 600 pessoas em todas as audiências. Inclusive, o ano passado realizamos aqui na Assembleia e esse ano vai ser na UFMA. Mas são os 4 municípios? São de uma vez? 5, né? São 5. 5 que Alcântara também vai participar, né? Porque nós já realizamos da Metropolitana 1 naquela região de Rosário e agora vamos realizar aqui da Grande São Luís, Metropolitana da Grande São Luís, que é Ribamar, Raposa, Pasto Lumiar, São Luís e Alcântara. E Alcântara, tá. Com experiência nos anos anteriores, quais são assim, os assuntos ou quais são as indicações mais apresentadas? Infraestrutura, escola, saúde são as maiores demandas que a gente recebe. Eu acho que infraestrutura bate recorde. Infraestrutura bate recorde. E depois, tem a cobrança por cumprimento desse orçamento, dizer nós indicamos isso, nós indicamos aquilo e cadê o resultado? Tem. A cada final de audiência nós criamos um fórum participativo do orçamento. Por quê? Porque aquele fórum é da região, o pessoal local da região, a gente cria um grupo do WhatsApp e aí a gente mantém um link direto com eles e eles conosco. E aí o tempo inteiro a gente fica se falando, monitorando essa rede a partir do WhatsApp. E a gente faz a devolutiva. No ano seguinte, a gente faz a devolutiva das obras executadas pelo orçamento participativo. Isso é bom porque eles votam, eles indicam, votam, vê a inclusão no calendário de obras e depois vê a execução. Quer dizer, são várias etapas que eles podem participar. Quando demora assim, por exemplo, assim, pediram lá a obra e tal, foi aprovada na plenária e tal, demora, eles ficam cobrando? Cobram permanentemente. Aqui na região metropolitana, por exemplo, nós temos aqui, te citar aqui, 3 centros de referências que foram adotados pelos segmentos. E para nós é muito importante quando eles são adotados de fato por um segmento, quando a proposta não fica órfã, né? É importante que a proposta
tenha pai e mãe e parentes, né? Porque aí eles possam acompanhar. Então aqui a gente tem o Centro de Referência de Saúde da Pessoa Idosa, que aí foi adotado pelo segmento da pessoa idosa. Eles são bem organizados, eles monitoram permanentemente essa ação, né, que vai ser aqui no antigo CSU da Coab, essa obra não foi entregue ainda, mas a obra está em andamento, eles acompanham de forma permanente. Acompanham tudo. Né? Temos o Centro de Referência da Juventude, que vai ser aqui no bairro de Fátima, numa antiga escola também. Foi adotado pela Secretaria de Juventude, agora o Conselho já foi aprovado aqui na Assembleia também, o Conselho vai automaticamente somar forças com a Secretaria e acompanhar a proposta passo a passo. Temos também o Centro de Referência da Economia Solidária, que já está funcionando aqui na Rua de Nazaré, no centro, no Reviver, no Centro Histórico. E uma proposta aprovada pelo Fórum de Economia Solidária. Então, cada proposta ela vai sendo adotada. A região do Parque Vitória... É bom assim, né? Quando tem Exatamente. essa adoção, porque tem, vamos dizer assim, um controle mais perto, né? Porque quem adota vai ficar fiscalizando. Acompanhando no caso, aí né? passa daquela tarefa de só indicar. Então, o orçamento participativo, ele quebra essa lógica do apadrinhamento, né? Então, não é um parlamentar que vem e indica determinada ação para aquele segmento. Isso. Mas o segmento, ele tem a condição de nos indicar as propostas, de acompanhar a execução das obras e ajudar a administrar a obra. O Centro de Referência da Economia Solidária funciona e ele é administrado pelos empreendimentos da economia solidária. Quer dizer, fica dentro do próprio segmento, fica mais, vamos dizer, Exatamente. segmentado, fica mais fácil de fazer esse acompanhamento, Isso. né? Até que dia, ou qual é o prazo para encerrar todos esses debates e bater o martelo com relação às indicações que foram apresentadas e aprovadas? Dia 11. Dia 11, nós vamos encerrar aqui esse prazo de indicações, aí a gente permanece num processo de mobilização. Isso, pra porque dia votação. 11 é a realização dessa audiência, né? Mas a partir daí já ainda é a continua. última. Sim. É a última. Mas, e aí é o último prazo para indicações. Para indicações. Porque já sim. esse território aqui, essa região aqui já é a última. Entendi. Né? Então vamos colher as propostas da população da região metropolitana e aí intensificaremos o processo, a campanha de mobilização para a votação. Isso. A nossa meta esse ano é chegar a 100 mil votos, né? E estamos aí em plena campanha. É necessário, participação popular tem que ser realmente na prática. Popular com muita gente, né? Mas eu falo assim, quando é o prazo final para que todas essas propostas já aprovadas passem a fazer parte desse orçamento participativo para daí partir para a execução? Segundo semestre? Bom, é segundo semestre. Nós já estamos no segundo semestre, na verdade. Né? É, a partir de setembro, porque o orçamento ele vem para a Assembleia. Quando nós encerrarmos esse processo de votação, aí todo o processo é encaminhado para a CEPLAN, que vai preparar o DIPAR, a proposta da população, anexar com todo o processo do orçamento, isso vem para a Assembleia, aí é votado e torna-se lei. Ah, entendi. Parece um processo Mas é uma boa vontade do governo. Isso, tem um amparo legal. Tem que ter um amparo legal, tem que ter um amparo né? legal. Quer dizer, não é só o povo escolheu, o governador disse, tá bom, e a coisa acontece. Não é. Não. Então, há um procedimento legal que precisa ser cumprido. Então, as audiências é para referendar todo esse processo, mas depois isso é sistematizado e torna-se, de fato, o orçamento público do Estado do Maranhão. Quer dizer, ele vai passar pela aprovação da Assembleia Legislativa, ele vai se transformar no projeto regular, a partir daí para a execução. Exatamente. Então, até setembro, todo esse processo vai estar concluído. Pronto, concluído, aprovado, votado. Com essa participação imensa. E a partir do imensa. próximo ano, aí isso é para 2019, são ações aprovadas para 2019. Isso, aí a partir do próximo... Todos os anos são realizados esses ciclos de debates, né? São, mas detalhe, os anos, de 4 em 4 anos a gente realiza o PPA. Isso. Então esse ano nós estamos realizando o PPA. Que está coincidindo agora, né? Isso. Aí a partir dos próximos anos, Só até o final do mandato, aí, são só as audiências para o orçamento. Isso, só para o orçamento, aí a gente volta para os territórios, para as regiões, com as propostas que eles nos indicaram, porque eles não indicam demandas só para o orçamento, eles indicam proposta para o PPA. Então, o PPA são 4 anos. Isso. Então, a gente sempre volta para fazer uma consulta no território a partir das demandas que eles nos indicaram no PPA, para escolher a proposta que mais vai atender a sua região. Entendi. Então, é sempre um exercício permanente de retorno no território. Então, todo ano a gente volta no território apresentando o que foi nos indicado
prestando conta acima de tudo, isso que né? eu acho legal. E prestar aí, contas do que eles da pediram. metodologia. Exatamente. Quer dizer, não para não, né? Porque quando vocês terminarem de preparar esse aqui, já está na hora de começar um novo ciclo de debate. Um novo ciclo, porque a gente precisa começar em tipo abril, maio, por aí, tem que começar muito pouco tempo de intervalo entre uma coisa e outra, né? Mas é bom porque a população está sempre de boa vontade, sempre querendo participar. Sempre é uma boa participação. A crise financeira, de alguma forma, não atrapalha a execução dessas obras? Porque a solicitação não precisa de recurso, a gente vai lá e faz e vota depois. Mas a execução não atrapalha um pouco? Até agora ainda não teve essa... Não, sempre atrapalha, porque a crise ela não é um privilégio do Maranhão, é uma crise nacional, né? E a gente trabalha de acordo com essa conjuntura, mas não podemos ser irresponsáveis. Por isso que cada região nos indica uma ação prioritária. Isso não quer dizer que o governo do estado vai executar só aquela ação naquele território, mas pedagogicamente nós fazemos esse exercício com a população, de que é necessário, a gente tem 100 coisas para resolver, que é também o que a gente faz na casa da gente. Isso. Né? Nós recebemos nosso salário nós no final temos do tudo mês, isso, mas vamos priorizar isso. Mas a gente vai priorizando isso. Então, esse exercício a gente faz permanentemente com a população. Esse exercício da priorização das propostas. Quer dizer, podem até ser realizadas mais obras. Com certeza, mas eles sempre têm que realizada mais. O que é mais necessário no momento. Isso. E aí, nesse processo de prestação de conta, nós somos muito transparentes, colocamos tudo na plataforma também. O povo acompanha essas obras, o passo a passo, pela plataforma digital. E a cada ano a gente volta com essa prestação de contas. Se deu para executar, tudo bem. Se não deu para executar, a gente vai dizendo, olha, está tantos % de obra, porque isso é um exercício. Entendi. Né? Então, olha, parabéns por esse trabalho de envolver tanta gente no programa de governo. É bom porque todo mundo se sente responsável, todo mundo se sente participando, todo mundo se sente fiscal e quando acontece, todo mundo se sente realizado. Isso é muito bom. Querida Mapinho, muito obrigada por sua participação, que não é popular aqui no Eu que agradeço em nome da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular e as demais secretarias que nos ajudam a coordenar o orçamento participativo. Essa é uma ação do governo do estado e que tem dado muito certo. Nós temos a certeza de que estamos no rumo certo, porque democracia é isso, é você abrir o espaço de governo para a população, sobretudo discutir o orçamento, que não é uma coisa assim muito cotidiana na vida das pessoas. É verdade. Mas ela é necessária para que a gente possa tomar parte desse governo, participar. Então, discutir o orçamento é tudo isso. Ok. E a gente agradece o espaço e aproveitamos aqui para reafirmar o convite para a audiência dia 11 lá na às UFMA. 13. Às 13 horas, no Centro Pedagógico Paulo Freire, estaremos lá aguardando todos e todas. E também para dizer que o processo de credenciamento já está aberto também na plataforma, no participa.ma. Quem quiser se credenciar, antecipar o seu credenciamento já pode, se não, pode fazer lá na UFMA na hora. Pronto, está todo mundo convidado, não perca a oportunidade, quer participar, vai lá, se inscreve, vai, participa, dê sua opinião, para não ficar reclamando depois que a coisa não foi feita, né? Porque se você participa, você pode cobrar, se você não participar, você vai ficar sentado olhando. Bom dia para você também que está nos acompanhando, mas que sabe que todo esse debate, toda essa conversa aqui fica à sua disposição no nosso site. Você pode acessar a hora que você quiser. As nossas páginas nas redes sociais estão lá tudo prontinho, bonitinho, esperando por você. Mas eu vou estar aqui te esperando todos os dias às 8h30 da manhã, certo? Tchau!